Aqui está teu servo que vai ser o canal do Senhor na tua casa, Pai. Oh Deus, que o Senhor venha falar não o que queremos ouvir, mas o que o Senhor quer falar sobre a tua igreja, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha falar de uma maneira linda e maravilhosa, Senhor, ao coração de todos, Senhor. Meu Deus, tome em tuas mãos este homem, Senhor. Meu Pai, repreende o mal, neutralize o mal. Meu Deus, que toda arrebatador de palavra que nessa noite venha ser neutralizado. Meu Pai, fique conosco, Senhor. Permaneça conosco em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém. Aplauda o Senhor a todos, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 24. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 24, versículo 13. Deus seja louvado por esta oportunidade que é nos concedida mais uma vez de estar aqui para glorificar e exaltar o nome de Jesus, e sendo certo que a presença de Deus é real neste lugar. E isso é importante para as nossas vidas. Se essa igreja estivesse cheia de pessoas e não tivesse a presença de Deus, não valeria de nada. Mas como tem a presença de Deus, supre todas as nossas necessidades, e por isso nós estamos alegres. O culto de Jesus não precisava de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não. Jesus, ele disse que aonde tiver dois ou três reunidos no nome dele, já dá para fazer barulho. E aqui tem mais de 2, aqui tem mais de 3, então isso é um motivo de alegria para nós pregar a palavra dele, porque ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 24, versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia, todos acharam? Amém. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E ia com quem? E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupam? E de que eles tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tende estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências destes últimos dias. E ele perguntou quais. Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Aleluia. Se assente. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aqui está um texto aonde se trata das ocorrências que estavam acontecendo em Jerusalém. Dias difíceis, dia de tristeza, dias de desconforto para um coração de um povo que estava cheio de esperança, um coração de um povo que tinha sonhos a ser concretizado após a ressurreição de Jesus Cristo. De verdade que o nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele deixaste uma promessa para os seus discípulos. Promessa é esta, de morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Bem verdade que todas as vezes que Jesus, ele pregava, ele curava, ele libertava, ele fazia e acontecia, as autoridades tinham a questão, autonomia de chegar para perto do nosso Senhor Jesus e se aproximar dele para que fizesse pergunta,
Mas a resposta de Jesus sempre era esta: eu vou morrer, me matarão, mas depois, ao terceiro dia, eu vou ressuscitar. Todas as vezes que Jesus também se reunia com seus discípulos, a palavra era esta: morrerei e ressuscitarei ao terceiro dia. Então o discípulo lhe passou a lhe acreditar desde quando ele transformara a água em vinho, no capítulo 2 de João, lá em Caná da Galileia, em uma festa de casamento. Depois daquele dia, o discípulo passa a lhe crer por causa do milagre que ele transformou a água em vinho. Então, quando Jesus ele falava que ia ressuscitar o terceiro dia, para que trazesse uma restauração a Israel, o discípulo lhe acreditava, os discípulos criam nele. Toda a esperança naqueles dias estava depositada em Jesus Cristo. O discípulo acreditava mais ainda que ele ia ressuscitar, quando ele desafiava as autoridades e dizia: eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Lembra quando ele foi até Jerusalém, que ele viu os cambistas vendendo pombos, ovelhas e outras coisas, que ele irou e começou a chicotear aqueles que estavam ali em Jerusalém. E a Bíblia diz que chegou às autoridades e ele diz assim: olha, derruba este templo, porque depois de 3 dias eu levantarei. Eles não entenderam e falou: como é que você pode levantar um templo dentro de 3 dias que foi construído no período de 48 anos, mas eles não entendiam que Jesus estava falando da sua morte e do seu próprio corpo. Então, quando Jesus ele falava que ia morrer e ressuscitar o terceiro dia, o discípulo lhe depositou toda a confiança, todo o sonho, toda a esperança nele e deu toda a credibilidade nele. Mas depois que Jesus ele se entrega às autoridades, que ele é morto, que ele é crucificado, que ele é chicoteado, que cuspiram em teu rosto, que colocaram a coroa de espinho, transversaram a ele com a lança ao seu lado direito, que na verdade lançaram sorte sobre as suas vestes. E depois que Jesus ele morre, todos estão confiando, todos estão acreditando, estando em Jerusalém, como alguns que não moravam em Jerusalém, dos seus discípulos, aquele mesmo que ele chamou, os 70 lá em Lucas capítulo 10, alguns que não moravam em Jerusalém, eles permaneceram em Jerusalém para ver o triunfo, aleluia, em cima das autoridades. Eles estavam convictos que a qualquer momento Jesus ia se manifestar. Eles estavam convictos que a qualquer momento Jesus ia se apresentar. Mas já que ao terceiro dia ele não se apresenta, a esperança acaba-se ali. A tristeza começa a tomar conta do coração de alguns. Mas já que uma mulher acorda de madrugada e vai até o sepulcro, que ela vê uma forte luz, que ela vê um anjo lhe trazendo recado para ela, dizendo: olha, quem você está procurando? Aí ela disse: eu estou procurando, meu Senhor, aqueles que o mataram e levaram. Aí o anjo olha para ela e diz assim: olha, não te preocupa, porque ele vive. Mas a mulher se apresenta a eles e traz a notícia dizendo: olha, Jesus ressuscitou. Mas como tinha alguns ali que queria realmente ver, queria apalpar, para que viesse acreditar que ele ressuscitou, e ele não se apresenta a todos, automaticamente 2 que estavam em Jerusalém não está dando mais crédito em Jesus. 2 que estavam em Jerusalém não acreditam mais na sua promessa. 2 que estavam em Jerusalém está agora com sonhos frustrados. 2 que está em Jerusalém está dizendo nos seus corações: ele não ressuscitou, não tem promessa, ele fez obra, ele era profeta, quem sabe era algum, quem sabe dos profetas que Deus enviou, será que vai vir outro, será que vai se manifestar outro? Mas aí acontece
acontece que eles vai, sabe o que eles fazem? Vamos embora para a nossa casa, porque não há mais tempo a esperar. Vamos embora para a nossa casa, porque o nosso sonho nos acabou. Vamos embora para a nossa casa, porque ele morreu e não vai ressuscitar. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. Quem sabe tem passado pelo vale, tem passado pelo deserto, pelo vale da sombra da morte, pensando que os sonhos acabou. Deus não está olhando para você. Jesus parece que fechou as portas para você. Parece que você bate em uma porta ali, bate em outra porta ali, parece que nada acontece. Eu quero dizer uma coisa para você: enquanto tu tiver com os pés em cima dessa terra, toda palavra que foi prometida a você há de se cumprir. Ainda que Satanás ele coloca o dedo na cara da gente e diz acabou para você, Deus está em silêncio. Todas as vezes que um aluno está passando por uma prova, fazendo uma prova, e o professor está dentro da sala, está em silêncio, é porque ele está analisando a tua prova e tem certeza que o tempo certo vai chegar, que ele vai trazer resposta. Andara calamanjo comandara vasura managachandara vasura. Andeg assume decandarava séria. Aí que acontece agora? O que acontece agora? Eles deixam Jerusalém. Agora tem que andar 10 quilômetros. 10 quilômetros tem que andar de pé cansado, irmãos. Quando a pessoa está triste, parece que a caminhada parece que se torna mais longa. Se é 1 quilômetro, parece que é mais de 20 mil quilômetros. Porque você está triste, você está em cabisbaixo, você não está acreditando mais. E agora aqueles homens estão andando pelo caminho. Diga comigo, ele está andando pelo caminho. E quando eles estão andando pelo caminho, automaticamente a Bíblia diz que eles iam falando acerca das coisas que sucederam em Jerusalém. De fato, ele estava falando de tudo aquilo que Jesus ele fez em Jerusalém. De fato, ele estava confirmando tudo aquilo que Jesus ele fez de Jerusalém. Agora pare e pensa, alguém que está frustrado, alguém que não está acreditando mais, alguém que está olhando para a esquerda, para a direita, olhando para trás, que não acredita mais nas promessas, mesmo assim eles estão falando de Jesus. Ainda que eles não acreditavam mais, mas eles permaneciam falando de Jesus. Mesmo que eles não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado, mas eles permaneciam falando de Jesus. Tem pessoas que não acreditam mais, preferem falar do último capítulo da novela, mas não está falando sobre ele. Tem pessoas que estão falando do irmão, mas não está falando mais sobre ele. Às vezes reunimos e falamos de uma partida de futebol, mas nós não falamos sobre ele. Enquanto nós não falar sobre ele, ele não vai se aproximar. Mas quando nós abrir a nossa boca, mesmo na luta, mesmo na decepção, mesmo na dor, mesmo no fracasso e na derrota, nós continuar falando sobre ele, a qualquer momento ele vai se aproximar. Ele vai se aproximar. Olhe para cá, lai onde é que leva suri me candarai. Mesmo que eles não estavam acreditando mais, mesmo que eles não criam mais, mas eles estavam falando de Jesus. Jesus agora se aproxima. A Bíblia Sagrada diz que Jesus ele se aproxima. O capítulo de número 24, versículo de número 17. Em versículo de número 15, aconteceu que enquanto conversava, discutia, o próprio Jesus se aproximou com eles, e os olhos porém estavam como impedidos de reconhecer. A incredulidade e a tristeza deles impediram que eles conhecessem
a Jesus, como eles não acreditavam mais, como eles não criam mais, impediram de eles conhecer a Jesus. Muitas das coisas acontecem automaticamente na nossa vida, e nós pensamos que é uma questão de sorte, e achamos que Jesus não está se manifestando. A incredulidade e a tristeza da alma está impedindo de nós enxergar os atos de Deus. Mas mesmo assim, eles estão falando de Jesus. Jesus olha para eles e diz: olha, de que vocês estão falando? Aí ele diz assim no capítulo 24, versículo de número 17, olha a ignorância dele. Olha a ignorância deles. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém chamado Cleopas respondeu dizendo: eis o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias. Olha a ignorância desse rapaz. Será que você é o único que está em Jerusalém e não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Aí Jesus olha para ele e diz assim: tá bom, mas me fala o que aconteceu em Jerusalém. Observa o que ele diz no capítulo 24, no versículo de número 20: os quais principais do sacerdote a nossa autoridade entregaram para ser condenado. Versículo de número 19: e eles lhe perguntou quais. Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus. Observa que eles usam o verbo era. Ele era profeta entre nós, ele era poderoso em obras. Ele era, não é mais. Ele já foi, não é mais. Ele fez, não faz mais. Ele era. Isso significa que para os discípulos Jesus não tinha ressuscitado. Eu vou falar mais uma vez. Se eles estão falando era profeta, poderoso em obras, isto significa que para eles Jesus não tinha ressuscitado, que os sonhos ficaram ali. Aí eles continuam o texto dizendo assim: olha, na verdade ele era profeta, poderoso em obras, era grande diante do povo, mas acontece que as autoridades matou ele. Certamente uma mulher visitou ele no sepulcro de manhã, de madrugada, pela madrugada, e apareceu uma forte luz no sepulcro, e era um anjo que apareceu para ela e disse assim: olha, a quem você está procurando? Ela disse: levaram meu Senhor. Mas o anjo falou que ele ressuscitou, não estava mais ali. Aí o discípulo está andando, e eles começam a comentar todas as coisas que aconteceram em Jerusalém. Certamente agora, quando passa os 10 quilômetros, que está chegando próximo da aldeia de Emaús, aí já estava tarde, já estava escurecendo, o sol já estava indo embora, a noite já estava chegando. Automaticamente agora o discípulo olha para Jesus e diz assim: olha, como o coração dele já estava aberto, porque Jesus estava perto. Agora eles olham para Jesus e dizem assim: olha, na verdade, espera mais um pouquinho, fica conosco. Jesus, ele fez que ia para o outro lado para ver a reação dos discípulos. O discípulo falou: não, fica conosco, porque já está tarde. Como eles andaram 10 quilômetros, ele já estava cansado. Como eles andaram 10 quilômetros, triste, desacreditado, ele já estava sem esperança, não queria mais retornar em Jerusalém. Mas Jesus agora se apresenta a eles antes que fosse dormir. Jesus, ele chama os dois para um particular no momento, e chama e disse: vamos fazer uma refeição aqui antes que dorma. O discípulo pararam, e o mestre toma a atitude de liderança e parte o pão. Quando parte o pão, eles viram um sinal
mais do escravo e reconheceu que Jesus tinha ressuscitado, mas ele desaparece. Quando ele desaparece, ai meu Deus do céu, quando ele desaparece, eles voltam a acreditar e dizendo: toda palavra que ele dizia não ardia em nossos corações. Tudo que estava acontecendo não ardia os nossos corações. O mestre ressuscitou. Eles teve que voltar para Jerusalém de volta. Eles nem esperaram dormir para chegar outro dia. Aleluia! Mesmo cansado, mesmo fatigado, porque andou tanto, mas a esperança renovou, os sonhos voltou novamente. Eu já quero trazer uma palavra para você: não vai voltar para Jerusalém triste mais, você vai voltar para Jerusalém cheio de sonhos e de esperança. Do lugar que você saiu caído, do lugar que você saiu triste, do lugar que você saiu humilhado, tu vai ter que voltar para lá, trazendo notícia de volta. Tu vai ter que voltar para lá, falando que os sonhos foram ressuscitados. Tu vai ter que voltar para lá, falando que o mestre tem promessa. Oh meu Deus, a lavassura manacandaraia. Eles saíram de Jerusalém desacreditado. Eles saíram de Jerusalém não crendo mais que o mestre tinha ressuscitado. Mas já que eles estavam falando sobre Jesus, Jesus se aproximou, igreja. Todas as vezes que nós falamos sobre Jesus, ele se aproxima, porque a intimidade é particular. Aleluia. Eles estavam andando aonde? No caminho. João capítulo 14, versículo de número 6, está escrito assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. O salmista, ele diz assim em Salmos capítulo 37, versículo 4: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O cego só voltou a ver, sabe por quê? Porque estava na beira do caminho. A mulher do fluxo de sangue só foi curada porque foi buscar Jesus na beira do caminho. Se tiver na beira do caminho, tem esperança. Se tiver na beira do caminho, ainda tem sonhos. Se tiver no caminho, ele vai passar. Mas se sair do caminho, não tem mais projeto. Se sair do caminho, não tem mais fiação. Se sair do caminho, não tem mais intimidade. Mas se tiver no caminho, ainda tem esperança, porque ele se aproxima. Orava, Suri, me calava, Xandarébia. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: do mesmo lugar que você saiu triste, não acreditando mais, tu vai voltar hoje alegre. Quem sabe tu saiu de dentro da tua casa dizendo: olha, hoje para mim, se eu pudesse, seria o último culto. Hoje para mim, se eu pudesse, eu só ia na igreja. Olá, se viesse aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus não vai te dispensar nessa noite sem antes falar contigo que a promessa está de pé. Apenas espera, tenha paciência, não murmure, não reclame, fica de pé andando no caminho, porque enquanto tu estiver no caminho, ele vai andar contigo. Daqui a pouco vai ter partido do pão, e quando ter partido do pão, tu vai voltar para Jerusalém novamente e vai dizer: epa, ele apareceu para mim, eu tenho uma experiência, ele apareceu para mim e disse para minha vida: avisa aqueles que disseram que eu estava caído, que eu estou de pé. Fica de pé. Ai, onde que leva a calava xanaraia. Oh, meu Deus do céu. Nós só cremos. Pode ficar de pé, pode ficar de pé. Nós só cremos se nós
ver. Nós só cremos se nós apalpar. Jesus, ele precisou apresentar a eles, para eles acreditar. Mas Jesus só apresentou para eles porque de fato eles estavam falando de Jesus. Aí eu faço uma pergunta para nós nessa noite: de quem nós estamos falando? Ou de que nós estamos falando? Tem muitas pessoas